Boa tarde, mais uma segunda-feira no Ação e Reação. Hoje vamos debater assuntos de condomínio, prédios, relações trabalhistas, vamos falar um pouco do Pokémon, dessa febre do Pokémon. Hoje é um programa aqui diferente dos programas políticos, hoje nós vamos falar de apartamentos, condomínios, problemas em prédios. E para isso eu trouxe aqui o Maninho, maior síndico, um dos maiores síndicos da Baixada Santista. Tudo bem, Maninho? Bem, Filete, eu agradeço o convite, é um maior prazer estar convosco aqui, mais um dia, mais uma luta, né? Falamos assim, que ser síndico é uma luta. Filete. É uma luta. E também eu apresento sempre os mais novos, né? E também o doutor José Roberto Chiarella, nosso amigo também, advogado, que trata de crimes virtuais, crimes com prédios, enfim, um advogado que lida com várias causas e também tem um programa aqui muito visto aqui na TV Com. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a você, Filete, a vocês que nos assistem. É sempre um prazer retornar aqui ao Ação e Reação, um programa que eu acompanho, não é? E estamos aqui para poder tirar todas as dúvidas e levar aos telespectadores aquilo que eles almejam. Eu estou atento para trazer essa dupla aqui, tipo Neymar e Ganso, tal, essa dupla aqui, essa dupla dinâmica aqui tem um programa muito bom aqui, mas eles também não têm horário, a agenda deles é apertada. Maninho, eu queria parabenizar você, porque outro dia eu fui visitar seu prédio lá, né? E como outros aqui em Santos, mas não são todos, ele tem um sistema de captação de água bacana, tudo, que faz uma economia. Então eu queria saber, essa água captada, como é que é feito e para que ela pode ser utilizada para que não envolva um problema com a Sabesp? Realmente, Filete. O problema de captação de água da chuva, ela dá uma economia no condomínio para lavagem de garagens, regar os jardins, em torno de R$1.000 por mês na conta de água. Eu não posso utilizar essa água numa descarga, num chuveiro. É utilizado somente para regar os jardins, lavar as garagens, as calçadas que, infelizmente, as pessoas não têm consciência, Filete, e passam com o seu animalzinho, e suja as calçadas. Não são todas, né? Mas mas esses 10%, que 5%, acho que não esses 10, 5% que queimam toda a categoria, vamos dizer, não é categoria, mas queimam toda a... Eu não sei se é no meu bairro que acontece isso. Mas você não tem visto muita pessoa com saquinho ou pouca? Porque eu moro na Aparecida ali, em Baré, tal, eu vejo a maioria com saquinho. Meu cachorro, ele não defeca na rua, tá? Não defeca na rua, entendeu, Roberto? Não defeca. Eu saio com o saquinho só para dizer que eu tô. Porque ele não vai defecar na rua. Só se tiver um distúrbio gastrointestinal, como uma pessoa sair daqui agora tem que ir correndo para o banheiro, que pode acontecer. Mas, o meu cachorro, eu saio com o saquinho. Mas o saquinho é só figurativo, porque ele não defeca na rua. Mas eu saio com o saquinho para evitar que alguém fale para mim. Pô, mas se ele defecar, como é que você faz? Então eu saio com o saquinho lá, tipo, o cachorro, a coleira, a guia, e o saquinho fica pendurado. Mas o saquinho vai voltar do jeito que foi. Certo. Mas eu tenho vergonha. É porque eu me sinto mal, porque eu sei que tem gente que sai sem o saquinho e podem achar que é o meu cachorro que defecou no dia anterior lá, tal, né? Outro dia eu estou passando numa rua lá e uma senhora de idade, lógico, a gente tem que ter muito respeito, pessoas de idade, eu sempre tenho respeito. Ela falou assim, olha, seu cachorro defecou aqui na frente da minha casa. Eu falei, só me desculpe, mas eu estou sempre de saquinho aqui. Mas para me explicar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, ela já tá me dando uma bronca lá, e eu falei, beleza, eu saí, não tinha ninguém ali, eu já falei, me desculpa, mas não foi o meu, tal, já saí rapidinho, mas você vê, foi algum cachorro de alguém que defecou na porta dela, ela teve que limpar e já bateu, entendeu? Quer dizer, o cara faz errado e os 9, 10 que fazem certo apanham, né? O funcionário do meu condomínio, meus porteiros, os vigias, eles são orientados a chamar a pessoa e falar, você acha justo sujar aqui a calçada, uma pessoa pisa, um carro em frente à garagem, vai sujar a garagem toda? Por favor, pede por favor que a pessoa recolha. E se a pessoa não recolher, eles vão lá e recolhem, não? Eles vão e recolhem. Para evitar que, por exemplo, que passe um carro lá e piore tudo, né? Mas né? Normalmente são maltratados. Tem pessoas que além de estar errada, não admitem e ainda xingam o funcionário. Quer dizer, se é uma estatística, a maioria ainda reclama. Sem dúvida, reclamam muito lá quando são cobradas, né? Uma pessoa do José Menino aí, eu sei que tem muita gente que sai com o saquinho, mas tem que colaborar, porque essas fezes vão para o bueiro, vão para o nosso lençol freático, vão para o mar, enfim, polui as nossas praias, desvaloriza a nossa própria cidade, causa problema de saúde pública para nós mesmos, né? Ontem eu tive ver um senhor com um jornal e colocou debaixo do animal. Ele fez a necessidade dele, ele recolheu o jornalzinho, botou no saquinho para jogar na lixeira. Achei muito bonito.
Tem muitos Zé Menino que fazem isso. Eu vejo porque vão na minha clínica, eu vejo lá Zé Menino, São Vicente, Ponta da Praia, eu vejo os endereços e as pessoas são cuidadosas, tal. Então, assim, eu acho que é uma minoria hoje, com tanta informação. Mas essa minoria, quando você pisa numas fezes, seu carro tal, veja bem, a pessoa reclama, né? E aí todo mundo junto, né? É verdade. Voltando à água da chuva, lá eu tinha uma caixa desativada. E isso talvez há uns 7, 8 anos atrás, quando se começou a falar de meio ambiente. E eu tinha uma caixa desativada no térreo. Aí eu ia conversando com o meu zelador na época, o que nós vamos fazer com essa caixa? Aí surgiu a ideia de colaborar com o meio ambiente, colaborar captando água da chuva. Um negócio, Pilete, simples, muito simples. Eu tenho do telhado, foi descer uma plumada, é conectado uma mangueira que enche essa caixa. No telhado você fez você fez uma plumada, fez uma descida, cano por fora, bem na coluna. Capta toda a água do telhado? Total. Em 2 horas de uma chuva forte, se capta de 10 a 20 mil litros de água. Quanto? De 10 a 20 mil litros de água numa chuva forte. Cara, que legal, hein? Realmente te dá uma economia. Aí tu usa para o jardim, para lavar calçada e tal. Eu lavo as garagens 2 vezes por mês, são 2 lanches de garagem, terra e primeiro andar. E os jardins que são regados toda semana, eu tenho muito jardim lá no prédio, lá é uma área grande de 30 metros de comprimento. Então, o funcionário, as plantas são mais verdes, porque é uma água natura, é uma água, você não tem adição de cloro, nada, é uma água natura mesmo, entendeu? As plantas são mais verdes. São mais verdes. Querela, essa questão é uma questão legal, né? As pessoas estão fazendo isso e vocês sempre divulgam no seu programa. Sensacional. Primeiro aqui enaltecer a figura do Maninho, que é um exemplo de síndico, né? Isso deixar claro. O Maninho sempre aprimorando e sempre buscando alternativas para reduzir os custos do condomínio, que é realmente o papel do síndico. A única coisa que a gente precisa tomar um cuidado, e como ele bem disse no início, não é que nós precisamos entender que essa água de captação de chuva, ela tem que ser, de fato, como ele faz, armazenada de forma separada e ser utilizada para fins específicos. Eu não posso, por exemplo, usar essa água ligada na minha rede de esgoto, por exemplo, porque a Sabesp, eu posso até fazer um projeto nesse sentido, desde que eu comunique a Sabesp, tenha isso legalmente, porque a Sabesp entende que toda a água que ele me fornece, ela volta para a rede de esgoto como tratamento e eu tenho que pagar por esse tratamento. Então, é por conta dessas especificações que a gente tem que destinar essa água. Agora, louvável, né? Porque natureza, um bem tão escasso como nós temos debatido há muito tempo, que é a água, e nós só vamos dar conta quando perder, como foi no tempo que nós tivemos aí com pouca chuva, quanto nós sofremos com isso, né? Agora, eu queria aproveitar também nessa ideia do cachorro, dos problemas, né? Convivência de cachorro. Dessa cultura de ter o seu animalzinho e de cuidar do seu animalzinho bem e recolher as fezes do cachorro e tal. O que eu tenho notado aqui é que a minoria não tem feito, a maioria tem feito. Mas o que me chama a atenção, e aqui fica até um alerta, viu, Filete e Maninho, para a municipalidade também, porque eu não vejo muito cesto de lixo, que às vezes a pessoa pega, está com ele na mão e fica procurando o local para depositar. Então, um alerta que eu queria dar também, porque se você passar pelos canais e você vai ver que nós temos alguma dificuldade na questão de ter cestos de lixo para a gente dispensar essa coleta que a gente faz na rua. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho um espaço cultural na minha clínica lá no Estuário, no Macuco, e várias lideranças me convidaram para ser presidente do lado dos moradores. Eu nunca quis, porque tem outras pessoas com mais competência, mais tempo, né? Senão tu dá aula, vem na televisão, trabalha como médico, e daqui a pouco tu não tem tempo para fazer nada e tu acaba fazendo as coisas, não fazer as coisas tentando fazer com perfeição, né? Perfeito. Então o que acontece? Eu pedi há um tempo atrás, né, uma reivindicação de moradores, essas latas de lixo ali para o Macuco, né, essas latas de lixo e tal, porque eu via que muita gente jogava lixo na rua, como minha clínica tem um estacionamento grande, a loja também da minha mãe, ficava aquela lixarada, eu falei, pô, vamos pôr um latão.
E eu pedi, informei e realmente não veio, né? Então, existe uma dificuldade. Eu não sei se é fabrico, se é distribuição. Olha, vou até mais longe aqui na sugestão. Mas tu vê, aí os caras chegam na Macuco e falam assim, pô, mas se tu tá na televisão, tá na rádio e não consegue, tu não pediu. Eles acham que eu não pedi. Aí eu falo pro político, pô, mas eu tô falando, os caras estão me apertando aqui. Como é que você quer que os caras votem em você se você não dá o troco? Uma lata de lixo, de cimento. E é uma dificuldade que lógico, eu sei que a cidade tem outras prioridades, né? A Tamandaré também, a rua Tamandaré, tá as duas faixas de carroçáveis, as duas faixas carroçáveis não estão pintadas da Tamandaré. E os caras vêm de moto e atropelam as pessoas. E tem várias vezes o SAMU vai lá. Eu já fiz relatos, liguei para a ouvidoria. Eu sei que é muito serviço, eu sei que eles são dedicados, mas falo, pô, não dá para fazer uma faixinha, 2 faixinhas, tá tendo muito atropelamento. Também não faz. Mas ele pode usar a imaginação, né? Aí o morador do Macuco fala assim, pô, tu vê na televisão e tu não resolve? Tu não resolve? Então a gente às vezes tem que perder um pouquinho a calma e falar, como você está falando que não tem lata. Lógico que eu me dou bem com todo mundo, mas chega uma hora que você pede e não resolve, né? Entendeu? Então, agora, eu posso usar da criatividade também, né? Porque administrar não significa só gastar o dinheiro. Nós tivemos várias outras iniciativas com outras modalidades de adote uma praça, por exemplo, com a iniciativa privada. Por que não também fomentar esse tipo de iniciativa? Adote uma rua através disso. Ideias. Adote um coletor. De repente você põe lá, advocacia Chiarella. Pum, paga lá tanto. E mantém aquilo, se mantém exatamente, constrói dentro dos padrões. Síndico profissional, não sei o quê. Você entendeu? Quer dizer, você pode, de repente, quanto custa uma lata daquela de cimento? Uns R$100, R$200? Não, faz uma cota de tantas você disponibiliza isso. É uma de repente, o escritório Chiarella quer comprar 10, paga R$2.000, compra 10. Aí eles distribuem na cidade, em pontos distantes. Legal, por exemplo, ficar precisando do advogado, vê lá, pô, telefone aqui, vou ligar para ele, já vi ele na televisão, vou ligar, achei ele bacana, o cara liga, quer dizer, então é uma fonte da prefeitura não gastar dinheiro e modernizar. E até traçando um paralelo com isso, né, o Maninho, a gente vivenciou isso, quando houve a implantação da faixa viva, nós tivemos um tempo para a lei entrar em vigor e começar a ser aplicada e sancionada naqueles que descumprem, o tempo de adaptação. E hoje a gente vê aqui, tanto o condutor quanto o pedestre, o munícipe, perfeitamente adaptado à nova lei, não é? A essa regra. E isso só traz benefícios para todo mundo. Por que não investir nisso também? Eu consegui muita coisa através de uma amiga que era vereadora na época, implantação de mão única na minha rua. Minha rua era mão dupla. Certo. Foi construída uma torre de 25 andares. Frederico Zanano, não é isso? Isso. Ali ficou absurdo quando era mão dupla. Exatamente. Não, porque parava de um lado do outro, como é que você passa? Ninguém anda. E aí, conversando com outros síndicos, gente, vamos pedir. Aí com essa vereadora, ela entrou com um pedido na Câmara lá, com a CET e colocaram mão única de direção. Ficou espetacular. Agora favoreceu a saída e a entrada. Praia Orquidário, não é isso? Orquidário Praia. Orquidário Praia, isso é então, desculpa, Orquidário Praia. O pessoal vem do Orquidário e tal, né? Normalmente as pessoas vêm do Gonzaga ou vêm da cidade, então se torna mais fácil para chegar em casa e sair pela praia. Ficou bem simples, foi realmente. E a lixeira também na porta do prédio no Orquidário, ali nós fomos muito felizes. Tem bastante lixeirinha. Que bom. Para as pessoas utilizarem ali. Não, tem. Foi através dessa amiga vereadora na época. Mas não tinha, né, Maninho? Mas não tinha. A cidade é muito a cidade é muito grande. A gente tem dificuldade a prefeitura em colocar em todos os postos. Mas o que ela deu uma ideia interessante. Por que também não faz como adote uma praça? Adote um sistema. Adote lixeira ficaria meio chato, mas adote um coletor de lixo. Exato. para que a gente possa ajudar a cidade. Aí o empresário dá 200 mangos, compra um, o outro dá um design mais moderno. Ou dá R$1.000, compra 5. E aí você vai ter uma sua na Lemoa, uma na Ponta da Praia, uma entendeu? Então você distribui e você, de uma certa maneira, ajuda a prefeitura a poder, de uma certa maneira, nesse momento de crise, vencer. Aqui nós não estamos para criticar nem para elogiar, nós estamos aqui para tentar ajudar a sociedade. Ajudar dando saídas, né? É o caso da reciclagem. No meu modo de ver como síndico e oriento meu funcionário. Nós fazemos uma captação de garrafas plásticas, as PETs, papel, papelão, vidro, é tudo organizado, separado direitinho. O meu funcionário, quando vê o caminhão chegar, de passar ali no Orquidário, ali de quinta-feira, 2 horas da tarde, quando é 5 para as 2, ele vê o caminhão, ele põe o lixo na hora ali para ser recolhido. O porquê disso?
se você colocar na parte da manhã ou meio-dia... Chove. Não. Carros de São Bernardo, Santo André, vem recolher, escolhe, eu quero papelão, eu quero isso, eu quero aquilo, entendeu? Eu não acho justo, já que a prefeitura tem um trabalho, aquilo vai ser reciclado e vai ser vendido. Aqui em Santos, não ir para São Bernardo, Santo André. Então, eu acho que nós estamos colaborando com a prefeitura até nesse sentido, de colocar o lixo na hora, porque o desperdício, eles vêm, o outro procura só metal, só que alumínio, então joga o lixo, espalha o lixo, é um absurdo o que eles fazem. Então, a prefeitura passa com o seu carro, recolhe... E tem pessoas, famílias que trabalham com isso, né? Não é mesmo? Nós temos um programa aqui numa terça-feira, faz quase um mês, e passamos também um incinerador que para 1 milhão e 800 famílias, que você coloque, ele mesmo separa o lixo, as pessoas separam, aí ele vai transformar, por exemplo, em subprodutos, plástico, adubo, elementos que você, de uma certa maneira, acaba com o lixão, por exemplo, o Sítio das Neves, tem prefeituras aqui que mandam para Mauá, né? Imagina o desperdício, você pegar um caminhão, cada pessoa produzindo 1 quilo de lixo por dia, né? E você mandar tudo aquilo para outra cidade, para subir a serra, gastando dinheiro com gasolina, com tudo, o desperdício. De repente, se você tiver uma região metropolitana bem afinada, né? Bem compacta e bem em conjunto, você pode pôr um incinerador desse aí para 1 milhão e 800 famílias, e o que acontece? É muito bom, porque as pessoas vão jogando os lixos e eles mesmos separam. E aí você fala, pô, mas no verão vai ter mais gente que isso. Sim, mas as pessoas também com o tempo vão aprender a pessoa separar. No meu prédio, nós separamos todos o lixo que passa sexta-feira de manhã. Na minha clínica, nós separamos todos os lixos, como o Maninho faz, passa segunda-feira de manhã. E esse é um trabalho... E eu não deixo jogar uma garrafa fora. Se o cara jogar a garrafa, o cara vai lá, toma uma Coca-Cola, sei lá, de plástico, joga no lixo, eu falo, põe lá. Pode ser médico, fala, põe lá no setor. E a iniciativa que o síndico tem, o Maninho tem, e outros síndicos têm, de trabalhar nos seus condôminos, lá com os seus condôminos, para fazer isso, né? E eu vejo que, eu mais no prédio da Aparecida, sexta-feira passa de manhã. E na segunda-feira estava chovendo na clínica, a gente não tirou o lixo numa semana. Aí eu levei para minha clínica, para meu prédio na sexta-feira e coloquei no meu prédio lá. Aí eu coloquei sexta-feira, 6 da tarde, num box que tem lá, num quarto que tem lá. Tinha bastante. Aí eu até falei pro porteiro do prédio, passou sexta-feira? Passou. Passou sexta-feira, meio-dia, o funcionário do prédio 15 para meio-dia, né, que também é organizado, ele colocou na rua. Aí a prefeitura pegou, né, ajudou famílias que estão trabalhando com reciclado e tal. Quando eu cheguei em casa 10 da noite, quando eu cheguei em casa eu fui lá, tirei do porta-malas do meu carro um saco, só com papelão, tudo, e pus lá. Tinha uns 4, 5 sacos enormes. Ou seja, de sexta-feira ao meio-dia até sexta-feira, 10 horas da noite, olha a produção de um prédio que tem 40 apartamentos, são 2 blocos de 20. 2 por andar, quer dizer, na verdade, você vê a produção de uma tarde, 5, 6 sacos. Nós produzimos muito lixo, Muito lixo, claro. né? Então, as pessoas estão tendo essa consciência de separar o lixo para gerar empregos. Eu acho bacana, né? Perfeito, é isso mesmo. Tem famílias que vivem disso, né? E muita gente vive disso, e a própria prefeitura proporciona isso, né? Porque é só, como o Maninho falou, se tiver organizado, recolhendo de forma correta, é uma questão cultural, de educação mesmo. Esse serviço, o Catatreco da Prefeitura de Santos, também funciona bem. Funciona muito bem, excelente. Tem cidades que não funcionam, né? Mas Santos funciona. Então... Essa cidade é bem organizada, diga-se de passagem. É bem organizada. No meu condomínio, até remédio vencido, nós temos uma lixeirinha pequena, descarta seu remédio vencido. Eu me dou o trabalho de levar numa farmácia e descartar aquilo, porque em um mês, o que junta de remédio dos moradores, e a pilha também. Mas não tem nenhum funcionário hipocondríaco lá para tomar esse remédio todo, que se tiver é outro problema. E as pilhas também, né? As pilhas também eu levo no extra, tem a caixa lá e deposito lá. Falando em funcionário hipocondríaco brincando e tal, essa questão agora da terceirização, né? Eu vejo muitos prédios terceirizando a mão de obra e tal, né? Logicamente que você tem que ser um síndico inteligente, com uma boa assessoria advocatícia, para você saber que, por exemplo, eu sou médico veterinário, mas como administrador eu sei que existe uma responsabilidade solidária, ou seja, se aquela firma terceirizada ela assumir, falir, o prédio tem que pagar. E também, por exemplo, eu tenho alguns serviços terceirizados, que no meu prédio eu sou... Mandar um abraço para a Lúcia, que é síndica do meu prédio. O que acontece? Às vezes, quando tem, por exemplo, eu mando eles mandarem o fundo de garantia para mim pago,
Né? Então, no meu contrato está especificado que se eles não pagarem os direitos sociais e o fundo de garantia, eu quero ver pago aquilo lá. Se não tiver pago, eu não vou pagar o mês. Então, eles têm que me mandar o do mês que eu paguei. Se não mandar para mim, eu já não pago. Está no contrato. Só vou pagar a guia mediante a exibição dos pagamentos das partes sociais. Então, lógico, se ele não estiver pagando o fundo de garantia, depois o meu prédio vai ter que pagar, eu que vou ter que pagar. Então, faz um contrato sobre isso. Mas, tirando essa parte, por que está muito gente hoje terceirizando? Você, como síndico, o que está acontecendo com isso? Que aqueles funcionários antigos dos prédios vão, aos poucos, sendo substituídos por essa mão de obra terceirizada? Eu tenho a minha portaria terceirizada durante a noite e domingo, 24 horas. Tá, então, toda noite, das 6 às 8? Das 7 da noite às 7 da manhã. Então, tem 12 horas de terceirização, um porteiro só, que faz 12 por 24, deve fazer, né? Exatamente. Todo dia, então são 3 porteiros à noite. E domingo é 24 horas. 3 porteiros à noite, que se alternam, Sem e dúvida. domingo, 24 horas. Isso. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha um funcionário que era do prédio, estava lá conosco lá já há mais de 5 anos. Ele entrava às 7 da noite, 9 horas estava dormindo. Houve advertências, suspensão, e conversava com ele, se ele não gostaria de ser demitido. Ele, não. Falei, mas você está todo mundo reclamando, você dorme, você não está arcando com a tua responsabilidade. Houve justamente câmeras, tempo do videocassete ainda. Então eu tive a feliz ideia de colocar uma câmera em cima dele. Em cima dele, no condomínio todo. Como pegava a guarita, uma como ele devia fazer outro serviço, como ele devia vir para dormir, ou fazer outro serviço, ou não dormia à tarde ou à noite, ou seja, ele chegava e saia do teu prédio, ia fazer ou faxina, ou outro serviço, ou ia jogar bola na praia, fazer alguma outra coisa, na hora do serviço ele estava com sono e ia dormir, né? Exatamente. A pessoa chegava com o seu veículo, ficava disparando buzina, e ele dormindo, chegava até a entrar na guarita e bater no vidro para acordá-lo. O sono era pesado. E aí o cara reclama com o síndico, né? Chega para o síndico e fala, Sim. pô, não sei o quê. O síndico é que sempre é o culpado, né? Aí veio a câmera e no dia seguinte ficava tudo branco. A imagem sumia a imagem mesmo. Ele põe uma esponja lá. Aí eu falei com o meu funcionário do dia lá, vamos botar essa câmera mais alta para ver o que está acontecendo, porque durante o dia gravava normal. E ele levantou uma câmera, uma altura razoável, ele entrou a guarita, simplesmente pegou uma toalha e cobriu a câmera. Só que quando ele fazia aqui do lado dele, vocês não pegavam, né? Não pegava. Ele chegava aqui e fazia assim, ó. Era muito rápido. Ninguém pegava. Agora, quando ele teve que fazer um movimento para levantar ela, vocês pegaram. Com certeza era isso que acontecia. Exatamente. E aí houve uma ação trabalhista. Ele entrou na justiça reclamando. Mas aí vocês viram da toalha e já mandaram embora ou deram advertência primeiro? Na hora já. Porque já tinha um monte de advertência? No dia seguinte eu já chamei ele, aí ele foi demitido por justa causa. Ele foi procurar seus direitos, inclusive o advogado na época, está aqui o nosso no programa, amigo Chiarella, que eu cito esse caso para todo mundo. Fomos para a justiça, houve a audiência, o juiz, eu me recordo, perguntou, seu síndico, tem acordo? Não, né? Já começaram a calcular, 20 e tantos mil reais ali, já calculando. Meu Deus! Quando o nosso advogado, um advogado de pulso, assim mesmo, excelência, o senhor está equivocado, a justa causa do seu fulano não deu por ele dormir, mas por ele obstruir essa câmara de segurança do condomínio. O juiz olhou para o Chiarella, não sei se você recorda, seu síndico, por gentileza, se retire da sala. Aí ele sai que ele vai... Seu fulano, o senhor obstruiu essa câmera ou não? Não sei o que, aquela desculpa, né? O juiz doido da vida, o senhor tem que ser claro e objetivo, assim mesmo. O senhor obstrui essa câmera ou não, porque tem a filmagem aí. Tirava a minha privacidade. O funcionário tirava a minha privacidade. Aí, chama o síndico lá, seu síndico. Aí o Chiarella intercedeu ali, ele queria 10 salários, chegamos num acordo para poder liberar o fundo de garantia dele, que ele tinha um fundo de garantia de anos, né? Pagou alguma coisinha ou saiu de graça? Não, pagamos um salário para liquidar o processo. Um salário para poder justificar a liberação de fundos, esse né? caso é muito pontual, específico, né? Porque ali ninguém discutiu o
ou ele cochilar em serviço. Isso pode acontecer. Isso não dá motivo para você dar uma justa causa, salvo se ele se afasta do posto de trabalho e tal. O que havia era o seguinte, as câmeras estavam no condomínio, não eram para vigiá-lo, era para dar segurança aos condôminos, é diferente. Era esse o objetivo, não era para cuidar dele, era para cuidar do condomínio de uma forma geral. A guarita toda aí. Toda e mais a entrada, mais as pessoas que têm acesso na porta principal. Ele simplesmente obstruiu com outro objetivo, desviando a finalidade, não é? E aí, realmente caracterizaria a justa causa, não é? E por conta disso que acabou o juiz entendendo dessa forma também, e nós, numa forma muito amistosa também, consensual, da parte do síndico, resolveram amenizar a situação e liberar o fundo de garantia para ele. Porque a gente sabe também... Mas aí tem que pagar alguma coisinha para justificar, porque como é que libera o fundo sem pagar nada? Então, porque nós entendemos... Tem que pagar o salário mínimozinho. Alguma coisa para poder ajudar ele naquela situação difícil. Agora, quando nós estávamos falando... Na verdade, ele não merecia nada, né? Mas, na verdade, é assim... Foi aquele negócio, não vão perder 10, mas vão pagar um. Então. Eu acho que o consenso é algo sempre melhor numa... Eu queria só, antes, no meu prédio eu sou conselheiro, né? E sempre sou presidente das mesas. Quando o lugar que eu vou, assim, de condomínio, me põe de presidente. Que eles acham que, como a gente faz programa na TV, a gente tem uma modulação maior, né? Mas eles acham, acho que nem seja isso, nem seria isso. Mas, enfim... Aí eu vou lá no presidente e tal. Aí uma mulher, toda a reunião que tinha, uma senhora, gente boa, tal, mas ela agressiva, falava assim, esse guarda da noite dorme a noite toda. E eu, por exemplo, assim, eu trabalho na minha clínica até 6, 7 horas, 8 horas, aí eu vou para academia, eu dou aula 2 vezes por semana à noite, eu tenho compromisso de sou conselheiro no Santos, sou ouvidor. Então, quase toda noite é reunião, academia. Então, eu chego tarde em casa. Geralmente eu chego assim, se eu tiver algum artigo para escrever, eu vou lá, escrevo o artigo, vejo um jornal tal, e depois eu saio. Geralmente assim, então eu sempre chego tarde. Então eu pego muitas vezes, eu já peguei muitas vezes o guarda dormindo, já peguei, tá? Mas eu tenho meu lá, né, tal. Então aí eu falei para ela, eu tenho uma solução. Já que nós equipamos o prédio todo com câmeras, agora essa nova diretoria, vamos dizer, os 3 conselheiros e a síndica, pusemos câmeras, modernizamos o prédio, tudo. Vamos fazer aquela câmera então, aquele dispositivo que o cara de hora em hora ele tem que andar no prédio, né? Tem o dispositivo que de hora em hora ele é obrigado, vamos supor, a dar uma volta, o prédio tem uma área grande, né? Então ele vai lá, aperta um botãozinho aqui, outro ali, ele faz uma caminhada, é bom para a saúde dele, vai diminuir varizes, tal. Aí essa mulher falou assim, mas coitadinho. Bom, não, pera. Deixa eu entender. Toda reunião que vem aqui, a senhora fala que o guarda dorme. Agora a senhora falou que é coitadinho, então vamos pôr uma cama para ele dormir lá. Agora, eu não me estou queixando. Eu acho que ele pode dar um cochilo. É errado, mas todos dão. Aí eu falei isso para ela. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr equipamento que custa R$1.000, R$800. Que já nós vamos acoplar nessas câmeras, de hora em hora vai tocar um bip nele, ele acorda, vai no primeiro andar, aperta um botãozinho, vai no fundo do prédio, vamos dar uma vigilância lá, e ele só vai poder dormir de hora em hora. Aí vai ter que acordar, ele não vai conseguir dormir mais. Mas coitadinho, ele faz faxina durante o dia. Eu falei, peraí, senhora. Eu não sou tão inteligente, mas eu não sou burro. A senhora está reclamando dele e agora está defendendo, então a pessoa é aquele negócio, entendeu? É muito difícil, o condomínio é realmente participação, né? Primeiro que o grande fato mais importante dentro do condomínio é a comunicação não violenta, né? A gente tem uma forma melhor de se comunicar, de uma forma amistosa, e entender que o síndico, ele é realmente o responsável, tem... todo dispositivo legal que dá a ele essa incumbência, inclusive responsabilidade, não é? Agora, o que tem que ver e analisar é que nós vivemos numa coletividade, num conjunto. E aí o conjunto é ter equilíbrio. Mas aí quando a gente fala equilíbrio, nós falamos de ser humano. Ser humano, essa humanização das relações se perde às vezes. A gente não consegue ver tantas relações humanizadas. A gente vê relações mais egocêntricas, mais procurando a si mesmo. Quando a gente tem que buscar o equilíbrio. Quando há uma gestão, e aqui repito, como a do Maninho, que é uma gestão de muito tempo, que ele está lá há muito tempo, as pessoas observam a liderança.
Então, os liderados seguem seu líder, porque o líder tem participado de uma forma eficaz, tem sentido eficácia também na condução do restante das coisas que envolvem condomínio. Tem economizado também para o prédio, Exatamente. fazendo gestões ecológicas, né? E outra, né, criado esse meio de caminho, esse equilíbrio, na hora que há necessidade de ter uma intervenção. O líder tem que saber comandar, né? Comandar com respeito, com atitudes, com humildade, né? Porque Perfeitamente. se a pessoa tiver... E no prédio tem muito isso. No segundo bloco nós voltamos mais sobre o condomínio e essas questões. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada?
Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Obrigado pela audiência. Hoje com o José Roberto Chiarella, advogado, e também com o Maninho, um dos maiores síndicos da região. Bom, vamos falar dos nossos apoiadores logo na volta do break, que depois a gente começa com os debates e aí podemos deixar muito para o final. É melhor a gente falar agora porque fica mais tranquilo o programa, que depois a gente fica com o horário todo para a gente falar até o final do programa. Um abraço para o pessoal da Ozan. Plano de Assistência Familiar Ozan. Faça com mais de 500 mil pessoas na região. Ozan, ligue para 32 28 8000, fale com o Fábio Garibe, Ozan. Quando você mais precisar, o plano vai te ajudar. Faça aqui como a TV Com, todos os funcionários têm Ozan, muita gente aqui na Baixada Santista, que naquele momento mais difícil, muitas vezes, você vai precisar da Ozan. Descontos em vários médicos, vários pessoal da saúde, você precisa, tal, não está com o dinheiro todo da consulta, tem um bom desconto apresentando a carteirinha da Ozan. www.ozan.com.br. E também para o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Você pode ir lá almoçar de segunda a segunda. O Chiarella está sempre lá almoçando, o Maninho também, quando tem reuniões lá com o nosso amigo Moscatelli, não é isso? É isso aí. Um grande Moscatelli aqui, que sempre faz parte do nosso programa aqui também. Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão, o supercentro mais antigo do Brasil. Maninho, essa questão agora da responsabilidade solidária é uma questão bem complicada, né? Queria que você explicasse essa questão aqui. Você terceirizou porque você faltou essa complementação. Você terceirizou porque você estava tendo muitos problemas com funcionários às vezes, e a terceirização, se você não gostar do funcionário, você pede para trocar, isso? Exatamente. E em 24 horas você toca um funcionário, é muito simples. Aquele funcionário que dormiu no carro, que deixou a luz acesa lá na guarita, foi lá dormir na BMW lá, dormiu lá naquele banco recaro gostoso, reclinou o banco e voltou, pôs o celular para tocar das 2 às 4 no dia chuvoso, foi pego na câmera, foi trocado ou deram um perdãozinho para ele? Na hora, liguei para a firma, já não aceitamos mais ele lá dentro do condomínio lá. Pô, mas ele vai dormir em outro lugar, pô. Mas o que ocorre, ele abandonou a guarita, como tinha a câmera na guarita, ele achou que não ia ser pego na câmara da garagem. Ele saiu da guarita em torno de 2 horas da manhã. Ele foi meia-noite? Não, 2 horas da manhã. Às 2 da manhã ele saiu da guarita e veio ele entrando nessa BMW, que realmente o proprietário deixou a chave ali. Foi lá descansar um pouquinho, 4 horas da manhã ele levantou e volta para a guarita novamente, né? No meu Fusquinha ele não queria dormir, né? Ele quer dormir na BMW, aquele banquinho gostoso e tal, né? Inclusive, já um outro condomínio, um amigo estava falando, puxa vida, sabe que o meu carro aparecia gelado, maior verão, e meu carro todo dia de manhã cedo aparecia gelado, né? Era o funcionário do prédio dele que ia lá dormir, ligava o ar-condicionado. Devia ser folgado, hein? Devia gastar uma gasolina. O carro estava fresquinho, você ia às 7 horas da manhã, o carro fresquinho, geladinho, né? Acabou contribuindo de alguma forma, né? Já preparou o carro, que beleza. Já prepara o teu carro lá, já dorme fresquinho, entendeu? Todo condomínio tem problema com vigia noturno. Normalmente tem. O bom da firma terceirizada é que ele não... Você acha que ele falhou, então troca. Deixa eu dar um alerta sobre essa questão da terceirização. O único ponto que é importante na hora que você vai terceirizar um serviço é saber da idoneidade da empresa, né? Porque exatamente como o Filete falou no começo aqui, no bloco anterior, que se você não está vendo lá todos aqueles recolhimentos dos tributos obrigados por lei, do terceiro, que ele tem que fazer, você está colocando o condomínio em risco. Por quê? Há uma diferença aqui entre solidariedade e subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? Tem um devedor principal, eu cobro desse. E o síndico, nessa condomínio, seria, no caso, se fosse subsidiário, ser cobrado depois
de cobrar o devedor principal, que seria o terceiro. Só que nesses casos específicos, a Justiça não tem entendido em subsidiariedade, tem se entendido em solidariedade mesmo. Então, solidariedade é cobrar de quem o credor resolver escolher. Ora, obviamente que vai cobrar de quem tem mais dinheiro, que é o condomínio. O condomínio não é uma empresa, não é? Condomínio, a empresa sumiu, o condomínio vai ficar lá a vida toda. Vai ficar pagando, não é? Eu sei, a empresa pode sumir, o cara pode pegar um avião e ir para Miami. Sumiu, né? Não pagou, o cara tem 1.000 funcionários. Ele ficou sem pagar fundo de garantia, ficou pagando sem pagar. Mas isso nós não estamos falando de todos, nós estamos falando. Não, exato. Estamos falando das ruins, vamos supor, das 5. Não, eu estou falando que a responsabilidade é com base no contrato, lógico, com aquele funcionário específico e pelo tempo que ele está permanecendo lá. Mas, por exemplo, se a empresa tem 1.000 funcionários, deixar ele recolher guia de 1.000 funcionários por 6 meses, aí explodir a empresa, for embora, cada prédio vai ter que pagar isso. Ou seja, foi culpa do síndico, talvez, e daquela equipe de conselheiros que foram... Que não é diligente, né? Que não está sendo diligente. Que não está sendo diligente e contratou. Tanto que no meu prédio, quando a Luísa, a nossa síndica, que é muito competente, foi contratar, eu falei, seguinte, mas como é que fica a questão das guias? Eu fui o primeiro. Bom... Não, eu não sou advogado, mas eu leio as coisas. Como é que fica a questão? Vamos fazer um contato que ele tem que mandar as guias para a gente todo mês aqui, entendeu? Aí manda para o contador ver se aquela guia está batendo mesmo, né? Tirar certidões, né, para ver se está andando tudo bem. Andou na linha, eu acho que o trabalho de terceirização é extremamente saudável dentro do condomínio, porque diminui o custo sobremaneira, não é? E nós tivemos uma terceirizada, que não pagou. Aí o que aconteceu? Não pagou. É quebra contratual, você rompe o contrato. Quebramos o contrato, pegamos os funcionários que estavam naquela... chamamos outra terceirizada, falamos, nós queremos que vocês entrem no prédio. Vocês podem ficar com esses funcionários aqui, que senão eles vão ser tudo mandando embora. Aí não recolheu aquele mês de contribuição, não mandou. Não sei o que, tal firma. Nós fomos lá e pagamos aquele mês de contribuição, quer dizer, pagamos 2 vezes, porque nós pagamos para eles, rompemos o contrato, arrumamos outra terceirizada, eram bons funcionários, foram contratados pela terceirizada e continuaram no prédio. Então, essas coisas podem acontecer por mera liberalidade, como foi o caso de vocês, né? Por isso que eu digo, convivência em condomínio é algo que reputa exatamente isso, o bem-estar de todos, né? Então, às vezes, vale muito mais a pena você ter um investimento um pouco maior para dar esse tipo de bem-estar, né? O síndico, no meu modo de ver, ele tem que ter um contato direto com a administradora. Perfeito. Para poder cobrar isso ou aquilo, ser orientado pela administradora, a firma tal não está recolhendo ou recolheu os impostos direitinho. Uma administradora tem que ser administradora de nome idônea mesmo, entendeu? E cobrar deles, né? E cobrar. Infelizmente, eu fiz profissionalmente um condomínio e juntei as últimas pastas. Você tem seu prédio, que você foi eleito várias vezes lá e tal. Aí começaram a querer você para outros prédios, para você implantar essa tecnologia. Um condomínio. Aí você foi lá. Eu fui lá, peguei as 3 últimas pastas e encaminhei para a minha administradora para ela dar uma avaliada, se estava tudo correto, porque ia assumir uma responsabilidade e não sabia desse condomínio, né? Vamos supor, ela fechou agosto, tinha R$70 mil em caixa. Quando ela abriu o mês de outubro, só marcou com 60. E assim foram 3 meses, caindo mês a mês, foi uma diferença de R$56 mil. Isso te passaram esse problema, né? A minha administradora falou, isso está errado aqui, ela talvez... Aí eu falei com essa administradora, ela pediu as pastas de volta, que ela ia ver, analisar o porquê dessa falha. Né, setembro, outubro e novembro, essa diferença de R$56 mil. Essa administradora devolveu um documento que estava devolvendo o condomínio A, conta de luz C, diversos documentos e as pastas ABCD. O funcionário do prédio simplesmente assinou que recebeu, só que as pastas não vieram. Então eu me reuni com o conselho e falei, gente, não tem como. Eles pegaram as pastas para fazer uma revisão, tá? Ela pediu a pasta para revisão e não devolveu. Mas colocou num documento e o funcionário assinou que tinha recebido. Então você vê que é uma administradora... Eu sei, aí, por exemplo, se você colocar na justiça, fala, não, eu entreguei. Os documentos fiscais estavam ali. Só que eles perderam a pasta, não é culpa minha. Perderam as pastas dentro do prédio. Quando, na realidade, não aconteceu isso. As pastas não foram devolvidas, teve que se arquivar e não pode se fazer nada contra essa administradora. Simplesmente trocamos de administradora, chamei o conselho, nos reunimos. Gente,
Se possa isso, está aqui o documento que foi devolvido. Ninguém pegou aqui no condomínio. Desapareceu as pastas. E como é que o funcionário assinou? Ele assinou que tinha assinado 10, 15 documentos. Folha, você vai sair de férias, assina, sai de férias, chama o cara, assina, assinou tudo. Assinou, né, que tinha recebido. Quer dizer... As pastas desapareceram, quer dizer... Então, o síndico tem que tomar cuidado em tudo que é sentido. Lógico, entendi. E a coisa mais comum que tem é assinar sem ler, né? Normalmente a pessoa assina no escuro. Tá aí, e assinou. Se o pessoal tivesse essa malandragem para a educação, para a política, nós seríamos o país de mundo especial, nem primeiro mundo, né? Porque você vê, o cara, ele viu que estava numa roubada, com uma coisa que ia explodir para ele, né? Ou para ele, ou para o síndico, não sei, alguém estava, né? Aí o que aconteceu? Ele deu um jeito de sumir as pastas. Só que se ele sumisse a pasta, ele ia preso. Ou ia passar por isso, dava um inquérito violento. Só que ele não sumiu, ele fez as pastas estarem no prédio e sentar. Sentar no prédio, Quer dizer, então eu aconselho o síndico a tomar muito cuidado. Saber a administradora que ele tem na mão, é fundamental isso. É que nem você ter um bom advogado. É um mal necessário, vamos falar dessa maneira, o custo, né? Mas o teu respaldo jurídico é total. Mesmo com esse teu jeito, Maninho, de ser uma pessoa bem técnica, bem assim, trabalhando na honestidade, como o nosso, que ela falou, conciliando, a comunicação não violenta, é difícil você, de uma certa maneira, num condomínio, né? O teu prédio, quantos apartamentos tem? 36. Nesse que você administra, quantos que tem? Esse que teve, não, o que teve problema eram 99 apartamentos. Então, você consegue agradar todo mundo? Ou tem aquele ditado que nem Jesus Cristo agradou e você não consegue agradar? Ou sempre tem, por mais que você faça melhoria, põe, por exemplo, faz quermesse no prédio, põe sistema para economizar água, diminui gasto de elevador, por mais que você faça e a pessoa vê que você fica 24 horas naquilo, vendo câmeras e tal, por mais que você faça, sempre tem descontente ou você já conseguiu eliminar isso? Não, sempre tem os descontentes, né? Sempre tem, Pilete. E você não consegue agradar todo mundo, realmente. Embora as minhas reuniões no condomínio é debaixo de bênção. Nós terminamos com um cafezinho, com um bolinho preparado, com abraços, que é difícil num condomínio. Dentro do meu, graças a Deus, existe respeito. As assembleias, antes é conversado, as pessoas se cumprimentam, se abraçam, as pessoas se visitam. Uma está doente, é raro no condomínio, né? Um morador ir visitar, puxa, o fulano está doente, vou lá fazer uma visita, lá levar uma palavra. Foi através de festinhas, um chá da tarde com os moradores, vamos fazer um chá da tarde, um café, trazendo palestras. O Rubens, o Dr. Rubens Moscatelli, o presidente do Sindicato dos Condomínios, presente nas reuniões, fazendo palestras com os moradores. Graças a Deus, é um povo unido. Já nesse outro condomínio que eu assumi, de 99, era terrível. Mas você já pegou em guerra isso aí, né? Total, né? Eu já assumi um condomínio... Você entrou para administrar o IDAF lá, né? Consegui ficar um ano. Mas aí você viu que ou você tinha que pagar muito cardiologista ou você saía, né? Porque exatamente. A conta do cardiologista ia aumentar muito, né? Escutando o conselho da minha esposa... Você não precisa disso, saia disso. Isso não é vida, de estar se sujeitando a escutar até palavrões. É complicado. Demais, viu, Fred? Infelizmente, o síndico profissional, ele passa por isso, porque eu atribuo da seguinte maneira: um funcionário antigo, ele se acha dono do prédio. Certo. Se o síndico vira as costas, ele vai fazer a cabeça do morador contra o síndico. Infelizmente ocorre isso. E o cara, quando é síndico que mora no prédio, ele tem mais um controle sobre isso, porque ele tem câmera, ele vê, ele chega na pessoa e fala, todo dia ele vai dar uma palavra para a pessoa, poxa, me ajuda aqui, você está 20 anos aqui, mas eu também estou aqui chegando agora, não quero te prejudicar, mas tem que me ajudar, porque as pessoas estão falando que você não está fazendo nada, me ajuda que eu te ajudo, que hoje em dia está difícil o emprego, aí tu vai conseguindo. Agora, quando você não está lá, 23 horas e meia, o cara falando de você, você vai meia hora só por dia lá, é difícil, né, de se controlar isso, né? Muito difícil, realmente é muito difícil. Muito difícil. Né?
Vamos aproveitar o que a Arela que está aqui. Hoje nós temos os crimes digitais e o que preocupa muitos pais aqui, né? Queria mandar um abraço para as pessoas que estão assistindo, a Nívia Cavalcante, a Valéria Capô de Casa, todas as pessoas que estão assistindo o programa aqui também, né? Que esse é um programa que realmente as pessoas vão consultar depois no www.tvcomsantos.com ou no Facebook da TV Com, que é um programa que fala muito de prédios, condomínios, as pessoas consultam muito essa área. O que preocupa muitos pais, que era a questão do Pokémon, né? Essa questão, você que lida com crimes, não seria um crime, mas você que lida com essa parte do direito virtual, né? Do direito das crimes cibernéticos e tal. O que você está achando dessa moda das crianças agora atrás de Pokémon, né? E também, por exemplo, a gente vai almoçar, às vezes, jantar em algum lugar, né? Uma churrascaria, um almoço por quilo, que seja tal. E você vê, por exemplo, o pai, a mãe lá, conversando, mas os filhos tudo lá no aplicativo, né? Então, não se tem aquela conversa, por exemplo, de um pai com filho, fica cada um no seu mundo virtual, né? Aproximando-se de pessoas que estão longe e se distanciando das pessoas que estão perto, né? Se aproxima da pessoa que está lá na Amazônia, que está lá em São Paulo, mas distancia do seu pai, do seu filho, né? Pois é. A questão específica do Pokémon GO, né? Que a gente vem debatendo isso há algum tempo e eu já me posiciono aqui claramente a favor, e eu sou a favor e vou explicar bem o motivo disso. Por quê? Quando a gente trata de Pokémon, a gente vem debatendo há algum tempo as questões do uso da internet e dessa nova forma de você se relacionar. Não é? Quando eu falo aqui, a gente fala do mundo real e o mundo virtual. E o Pokémon é a chamada realidade aumentada. O que acontece? A pessoa está lá inserida, está lá dentro do jogo. Ela faz parte do jogo. Então, quando eu acho, e quando alguns acabam comentando que isso é uma forma de idiotizar as pessoas, eu vejo de forma completamente inversa. Eu vejo uma grande oportunidade de nós humanizarmos as relações, porque nós temos um processo, através da própria geração Z, que é essa geração que veio chegando, que vai modificar com certeza as relações de trabalho, inclusive, por conta da tecnologia, a gente consegue perceber que isso acabou, esse processo de gamificação, onde o menino ficava isolado dentro de casa jogando videogame, deixou de existir. Então quer dizer o quê? Agora é o momento, inclusive nas escolas, entendeu? De você usar dessa educação digital, dessa nova forma de você poder passar conhecimento através da tecnologia. Isso quer dizer o quê? Tudo que você faz em excesso, ele vai gerar desequilíbrio. E não é só nas questões de tecnologia, é questão de qualquer outra coisa. Qualquer outra forma que você usa. Vamos dar um exemplo. Então você acha o Pokémon, se a pessoa usar, por exemplo, num final de semana, num dia de lazer, um bom aplicativo? Eu acho que eu usar dentro do colégio. Dentro do colégio. É a grande oportunidade. Eu sou coordenador do Colégio Objetivo na questão de direito e cidadania. Tá. E um dos pontos é entender que o Pokémon, e eles entendem assim também. Por quê? Porque eu posso usar o Pokémon, a realidade aumentada, né, dentro das matérias. Por que não? E primeiro você precisa entender o que é esse jogo. Lá dentro daquele jogo tem o chamado Pokestop, onde as pessoas, que não são só crianças, todo mundo, gerações todas misturadas lá, vão lá buscar o Pokébola dentro de lugares que eles chamam de Pokestop. O que é o Pokestop? São lugares onde eles disponibilizam no jogo, como igrejas, monumentos, praças que tem monumento e outros que são lugares públicos. Quer dizer, o Pokémon só se encontra nesses lugares, é isso? Não, em qualquer lugar tem. Tá, mas esses lugares tem mais? Esses lugares são Pokestop, onde você consegue pegar utilitários do jogo. Tá. Então, agora, o que nós precisamos abrir os olhos e abrir a mente e parar com essa ideia de criticar por criticar. O Hospital do Câncer usa a realidade aumentada, o Pokémon GO, para aquelas crianças que estão lá se motivarem a sair da cama. Usaram. Então, eu tenho que parar e começar a ver quais os lados, o lado bom que tem isso. Outra coisa, todos nós assistimos o encerramento das Olimpíadas. E nós vimos lá o primeiro-ministro, o premier do Japão, vestido de Mario Bros, que é o quem? Que é um jogo de videogame da Nintendo, que tem toda a garantia
negócio do Pokémon. É a dona do Pokémon. Multiplicaram por 3 as vendas no dia seguinte desse tipo de sistema. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso? Que esse tipo de... Estou aqui defendendo o Pokémon, nem que você jogue Pokémon, não é isso. Eu estou aqui defendendo a realidade aumentada, é a nova tecnologia. Isso eu defendo. Isso dentro de uma sala de aula, onde o professor vai poder, através dessa realidade aumentada, mostrar para o seu aluno museu, passear entre momentos da história que nós não vivemos, não é? Professor de matemática, se eu tenho um ponto para chegar em outro, a distância, velocidade. Isso aqui é uma coisa curiosa. A tecnologia veio para ficar, por claro, exemplo. Não tem. Outro dia veio aqui a Paula Paparelli, que é jornalista, e ela faz meu curso de auxiliar de veterinária, né? E ela perdeu todas as minhas aulas de quinta-feira, porque ela está trabalhando numa campanha política, tal, a gente não pode citar nome e tal. O que aconteceu? A IAD, né? Fique calma, minhas aulas estão todas no aplicativo do aluno, no site da minha clínica. Perfeito. Como assim? Você vai lá com o seu número de matrícula, você entra lá, todas as aulas estão lá, mas não. O que você vê as aulas, estão lá odontologia, mundo fascinante dos gatos, você vai lá, dê as aulas para ela. Essa facilidade. E você manda tudo por internet para mim que você não entender. Você manda tudo, quando você estiver lá trabalhando na campanha política, tiver um tempinho, você manda todas as suas dúvidas por e-mail, eu quando tiver um tempo te respondo tudo, e nós virtualmente vamos... E ela consegue fazer o curso que é terça e quinta, só na terça-feira, quinta ela não está podendo ir temporariamente, e ela está pegando tudo por internet. Agora, é óbvio que isso não vai terminar com a relação humana. Muito pelo contrário. Eu tenho que entender que a tecnologia ela veio para ficar e para auxiliar. É óbvio que tudo que eu usar de forma exacerbada, desequilibrada, vai ser prejudicial. Mas ao invés de criticar, agora é o momento de ensinar. Pôr as crianças nos museus. Ensinar limite. Quer dizer o quê? Vocês querem caçar Pokémon na hora do intervalo? Disponibilize lá espaço, ginásio, tocou o sinal, vai para dentro da sala, não vai poder usar. Nós temos regras, limites. Fim de semana nós vamos no museu pegar Pokémon. Exato. Ó, você quer ver uma coisa? É isso mesmo que você quer ver. Nós vamos no museu, excursão do objetivo da escola tal, para caçar Pokémon no museu do Pelé. Exato. Eu não baixei o Pokémon. Mas não baixei porque tem que entender, né? Talvez não daria lá o limite para mim. Mas uma coisa interessante, né? Você está dentro do carro, ele te alerta, porque ele sabe calcular a velocidade, porque aquilo é um GPS, e está dizendo para você realmente é um passageiro? Ele está alertando, porque ele sabe que o condutor não pode. Então, tudo que é de forma equilibrada, eu acho que, se utilizar essa realidade real aqui, para a gente poder ensinar, é fenomenal. Eu queria agradecer o Maninho e o Chiarella por participar do programa. O programa foi muito legal, esclareceram muitas dúvidas. Fique com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.